A Marquesa de Santos ficou conhecida em todo o Brasil na época do Império por conta de seu relacionamento adulterino com o imperador Dom Pedro I. Domitila de Castro ficou famosa por ser a amante favorita do imperador. Além disso, eles se apaixonaram perdidamente, tiveram 5 filhos e mantiveram um relacionamento conturbado por 7 anos. Se você quiser entender melhor essa história, então assista ao vídeo. Domitila de Castro, parte 1, Marquesa de Santos. Quem mais sofria com esse relacionamento era a amada imperatriz Dona Leopoldina, que era humilhada constantemente pelas ações de seu marido, que não fazia questão alguma de esconder seu relacionamento extraconjugal com a Marquesa de Santos. Dona Leopoldina acabou caindo em uma depressão profunda e falecendo em decorrência de uma infecção uterina ou puerperal em dezembro de 1826. O povo e a corte carioca odiavam a Marquesa de Santos e culpavam ela e Dom Pedro I pela morte da querida imperatriz Leopoldina, que fazia muitas doações e caridade às pessoas humildes que a procuravam. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Domitila, desde sua juventude, também fazia doações e caridades, mas apesar disso, muitos são os relatos que dizem que Titília não era uma pessoa modesta e gentil. Em uma carta enviada à Europa, o barão de Marischal escreveu sobre a marquesa: "Observei com olho frio os ares impetuosos da amante e o tom arrogante e escandaloso." Em 1829, depois de muitas idas e vindas, Dom Pedro I terminou definitivamente seu relacionamento com sua amante Domitila, que nessa altura já havia conseguido elevar sua posição na corte e conquistado diversas terras, casas, chácaras, palacetes e joias dadas pelas mãos do imperador. Depois do término, a Marquesa de Santos foi praticamente banida grávida para São Paulo, onde viveu até o fim de sua vida. Quando estava idosa, Domitila se dedicou totalmente às obras de caridade, fazendo grandes doações e ajudando muitos enfermos. Ela tornou-se irmã leiga da Ordem Terceira do Carmo, seguindo o ideal carmelita. A Ordem do Carmo é dividida em 3 ordens. A Ordem Primeira é composta por monges que se entregam à vida religiosa e às regras de uma vida monástica. A Ordem Segunda é composta por monjas que se dedicam ao serviço religioso e mantêm-se castas durante toda a vida. E a Ordem Terceira, a qual Domitila fazia parte, é composta por pessoas que não fazem uso do hábito e das obrigações citados anteriormente. Tratam-se de irmãos leigos, que abraçam a vida religiosa sem entrar para o sacerdócio. Era comum ver todas as manhãs a idosa marquesa sair de casa em companhia de sua escravizada, usando vestido comprido de veludo, com um chale e um broche com a imagem de Dom Pedro I criança. Sua criada segurava um guarda-chuva para proteger a idosa marquesa da fina garoa típica de São Paulo. Todas as manhãs, Domitila seguia aos dispensários e orfanatos para amparar mulheres abandonadas e crianças carentes. Ela era reconhecida em toda a província de São Paulo por suas obras de caridades e generosidades. A Marquesa de Santos criou uma organização que retirava prostitutas das ruas e arrumava casamentos com homens de bem. Se você quiser saber todas as doações que a Marquesa de Santos fez, então assista ao vídeo A Caridade de Domitila de Castro, Marquesa de Santos. Quando Domitila de Castro faleceu no dia 3 de novembro de 1868, aos 69 anos, antes de ser sepultada, foi vestida com a túnica marrom, uma capa amarelo clara e um véu preto. Essa vestimenta era típica das irmãs leigas da Ordem Terceira do Carmo, a qual Domitila fazia parte.
Seu corpo foi velado no famoso solar da Marquesa de Santos e depois foi levado à igreja da Ordem Terceira do Carmo, acompanhada por uma guarda de honra constituída pelos irmãos terceiros. O cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão composta por parentes, amigos, freiras, padres escravizados e pessoas humildes que a Marquesa havia ajudado em vida. Em seu testamento, Domitila deixava muito dinheiro para instituições de caridades, escravizados e pessoas pobres. O túmulo, feito em mármore branco, fica localizado na parte mais antiga do cemitério, próximo à capela que a própria Marquesa financiou a construção. Desde sua morte, a sepultura sempre atraiu muitas visitantes, na maioria das vezes, mulheres elegantes e misteriosas que faziam questão de trocar toda semana o ramo de flores do túmulo. Depois de algumas décadas da morte de Domitila, foi notado que muitas mulheres solteironas criaram o costume de darem cerca de 3 voltas no túmulo e depois beijarem o retrato da Marquesa idosa. Faziam essa simpatia na esperança de arranjarem um bom marido. Dizem que Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, era considerada a santa popular das mulheres de rua. Além disso, namorados que haviam sofrido grandes decepções passaram a depositar muitas flores no túmulo da Marquesa, rogando proteção a quem eles chamavam de padroeira dos apaixonados. No jornal Folha de São Paulo, datado de 2 de novembro de 1974, um parente de Elias Alves de Castro relatou: uma senhora, aparentada de um político de muito destaque já falecido, veio até aqui para comprovar a graça alcançada. Disse-me ela: Elias, quando tenho qualquer abertura na vida, peço ajuda à Marquesa de Santos, e sempre fui atendida. No ano de 1984, o bispo Dom Dilmar Correia Baldoino da Costa, da Igreja Apostólica de Jerusalém, chegou até mesmo a formar uma comissão para investigar os supostos milagres atribuídos à Marquesa de Santos, que era tida como a Madalena arrependida. O padre Marcílio Simões Romeiro de Melo ficou encarregado em registrar as histórias das graças alcançadas pelos crentes de Domitila. Na maioria dos casos, as graças alcançadas nada tinham a ver com corações partidos. As pessoas pediam a Domitila curas de enfermidades e empregos. Nessa época, o padre Marcílio chegou até mesmo a rezar missas no túmulo da Marquesa de Santos no dia de finados. De todos os crentes e devotos de Domitila, o mais famoso é o grande compositor e sanfoneiro Mário Zan, que durante a juventude morou próximo ao Museu Paulista da USP, popularmente chamado de Museu do Ipiranga. Quando adolescente, Mário sempre ouvia as histórias sobre Domitila. Com o passar do tempo, Mário Zan se interessou cada vez mais sobre a vida de Domitila e resolveu visitar seu túmulo no cemitério da Consolação. Ao chegar lá, o sanfoneiro encontrou o túmulo totalmente sujo e abandonado. Ficou tão chateado com o descaso, com o monumento que abrigava os restos mortais da Marquesa, que decidiu mandar restaurar o túmulo. Mário Zan conta que quando sua filha Mariângela contava com 3 meses de idade, adoeceu muito e quase morreu. Mas antes que o pior acontecesse, o sanfoneiro e sua esposa correram ao túmulo de Domitila e rogaram pela saúde da bebezinha. Assim que chegaram em casa, se depararam com a menina totalmente curada. Depois desse dia, Mário Zan passou a considerar Domitila de Castro como protetora de sua família. Antes de falecer em 2006, o compositor sonhava em conseguir um terreno no cemitério da Consolação, mas nunca conseguia, pois era muito disputado. O cantor contou que pediu pela intercessão da Marquesa: Eu queria um terreno para minha família no cemitério da Consolação. Nunca conseguia, até que rezei para ela e acabei conseguindo um bem na frente do túmulo dela. O túmulo da Marquesa de Santos
é cuidado e preservado através do dinheiro que a família de Mariuzan recebe até hoje dos direitos autorais de suas músicas. Domitila de Castro conseguiu, em São Paulo, limpar sua imagem de amante de Dom Pedro I, a senhora bondosa e generosa. Mas no Rio de Janeiro, ela ainda não é bem vista. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.